Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos retornando aqui às nossas aulas não presenciais, aliás, aos nossos vídeos, nossas videoaulas. E nós vamos fazer essas aulas aí para dar de presente de Natal para vocês. E o assunto agora é razão e proporção. É um assunto que a Seduc determinou que vocês estudassem já, só até a parte de porcentagem, né? Não vamos entrar em juros, nem juros compostos, nada. E aí, então, a gente começa a primeira apostila com razão e proporção, e a gente vai até a regra de 3, né? Grandezas proporcionais, que são as grandezas diretamente proporcionais, e as grandezas inversamente proporcionais, tá? Só para iniciar, eu já quero adiantar que são grandezas proporcionais. São grandezas que, à medida que uma cresce ou decresce, a outra também vai ser influenciada por aquilo. Por exemplo, se eu chegar na banca da coxinha, quanto mais coxinha eu comprar, mais dinheiro eu vou gastar, certo? Então elas são grandezas proporcionais, uma está ligada à outra, beleza? Então existem coisas que são grandezas proporcionais, existem outras grandezas que não são proporcionais. Por exemplo, num jogo de futebol, imagina que no jogo de futebol um time fez um gol em 2 minutos, tá? Aí eu não posso determinar que são grandezas proporcionais, porque eu não posso dizer que se um time fez gol em 2 minutos, em 6 minutos ele vai fazer 3, né? Vocês sabem que não acontece assim. Então não são grandezas proporcionais. Mas existem muitos casos em que as grandezas são proporcionais, como por exemplo, acho que eu coloquei aqui na apostila e neste vídeo, né? Por exemplo, litros de açaí para rasas de açaí, né? Quanto mais rasas eu tiver, mais litros de açaí eu vou poder fazer para eu vender, né? Ração e o gado, quanto mais ração, né? Mais tempo, menos tempo. E velocidade, né? Quanto mais rápido eu for, né? Menos tempo eu levo para chegar de um lugar a outro, seja de moto, de barco, de rabeta, ok? Então são coisas que a gente consegue entender assim, logicamente a gente consegue pensar e ver o que é proporcional a uma coisa e o que não é, certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo lá da apostila, exercícios resolvidos, lá da parte de trás, tá? Lembrando que esse vídeo eu estou falando com o pessoal aqui do primeiro ano da Escola Rui Barbosa. Ele pode vir a servir para o ano que vem, por exemplo, 2022, para os alunos que estiverem estudando razão e proporção, seja no terceiro ou no segundo ano, tá? Mas hoje ele está valendo aqui para as questões de exercício do pessoal do primeiro ano do ensino médio 2021 da Escola Rui Barbosa. Mas eu vou falar todos os exemplos aqui, não está escrito, mas eu vou falar do que se trata, e você que está aí chegando, sei lá, pesquisou o vídeo no YouTube e achou esse vídeo aqui, você vai conseguir entender, tá? Então vamos lá. Primeira questão, eu coloquei litros de açaí e rasas de fruta, ou seja, eu coloquei assim, com uma rasa de fruto de açaí, com uma rasa de açaí, né? Lembrando que essa questão eu perguntei pro pessoal que trabalha com isso, eles me falaram que é mais ou menos isso, né? Então digamos que com uma rasa do açaí é possível fazer 8 litros, tá? Com uma rasa de açaí é possível fazer 8 litros de açaí, né? Para quem vende açaí, compra de rasa e revende em litros, né? E para fazer 32 litros de açaí, quantas rasas de açaí eu ia precisar, tá? Então essa é uma questão que a gente vê no dia a dia, né? Digamos que o vendedor seja acostumado a vender só um pouquinho, 8 litros de açaí, mas aí várias pessoas encomendam açaí com ele num determinado dia e o total dá 32 litros de açaí. Ele precisa saber quantas rasas ele tem que comprar. Isso é fácil de calcular? É fácil de calcular, você pode calcular mesmo se você não souber ler, você vai saber, né, desenvolver esse cálculo e chegar a essa resposta. Mas a gente está estudando grandezas proporcionais e a regra de 3, e o que vai servir para isso aqui vai servir para um monte de situações que você encontra nas questões de Enem, que você encontra nas questões de vestibular, concurso público principalmente. Tá? Então é bom a gente aprender o conceito, né, por meio de uma situação que a gente já convive, que a gente já sabe, e tentar aplicar em outras situações, tá? Então,
Beleza, então esse vendedor ele faz com uma rasa de açaí, né? Até desenhei aqui bonitinho, ele faz 8 litros de açaí. A gente quer saber quantas rasas ele vai precisar para fazer 32, tá? Aí, sempre que você resolver uma questão de razão e proporção, de regra de 3, você precisa primeiro se fazer uma pergunta, né? As grandezas são proporcionais? São proporcionais, né? Primeiro que se a questão do vestibular, do concurso jogar lá, muito provavelmente ela vai ser são grandezas proporcionais. Mas a gente tem que saber se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente. O que é isso, professor? As grandezas diretamente proporcionais, elas são o seguinte, elas crescem ou decrescem no mesmo ritmo, né? Ou seja, quanto mais litros de açaí, mais rasas de açaí eu vou precisar, certo? Então, quanto mais rasas, mais litros. Então, são grandezas que crescem juntas. Quando uma cresce, a outra cresce também. Então, a isso nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais, tá? Eu chamo de GDP para facilitar os cálculos. E a grandeza inversamente vai ser o contrário. Quando uma cresce, a outra decresce. A gente vai chegar lá. Tá bom? E agora, então, a gente vai só montar. Quando elas são grandezas diretamente proporcionais, agora na prática essa é a diferença, a gente pode montar essa proporção aqui como duas razões assim, tranquilamente, sem mudar nada, tá? Iguala 8 para 32 e 1 para... Esse valor que a gente não conhece, a gente chama de x na matemática, né? Você pode chamar do que você quiser. Se quiser chamar de r, de rasas, depende de você, tá? Não vai estar errado. O importante é o resultado final. E agora que elas são grandezas diretamente proporcionais, eu montei aqui, não precisei inverter nada. E agora é só usar a regra de 3, né? Produto dos meios, produtos extremos. Sistemas extremos, esses são os meios. E a gente vai só multiplicar cruzado, né? Você pode não decorar o nome dessa regra, mas eu falo multiplicar cruzado, que aí não tem segredo, né? Sempre colocando o item x na frente para facilitar. 8x, né? 8 vezes x, 8x. E 32 vezes 1 dá 32, certo? E agora, né, vocês já estudaram a equação por meio das funções de primeiro grau. Vocês sabem o seguinte, né? Quando tem um número aqui, né, numa equação, o x ele precisa ficar sozinho. Ele precisa ficar assim, ó. Só ele, sem ninguém, nem somando, nem subtraindo, nem multiplicando, nem dividindo. Aí tem as regras, né? Quando está multiplicando, ele vai passar dividindo o número que está multiplicando o x, né? Então 32 permanece aqui. Esse 8 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Vocês ouvem isso, né? Ensino fundamental todo, médio, mas tem que aprender. 32 dividido para 8 dá 4, né? Ou seja, seriam 4 rasas de açaí, tá? Para fazer 32 litros de açaí, certo? Então é isso, a regra de 3, né? Você pode dizer, professor, mas eu multipliquei aqui, era só dividir, mas é por conta disso, né? Você chega aqui, você vai chegar numa divisão. E aí, os outros tipos de questão, se você aplicar esse mesmo método, você vai conseguir chegar à resolução. Agora vamos à segunda questão que eu coloquei na apostila, que é a seguinte: com um estoque de ração é possível alimentar 30 vacas durante 20 dias. Eu nem sabia que tinha ração para vaca. Se fossem 40 vacas, esse estoque de ração daria para quantos dias? Então essas são questões que você pode encontrar em concurso público, né? Que é a linguagem assim, um pouco mais universal. Então o que é que está acontecendo aqui? A gente tem duas grandezas. Quais são as grandezas? Vacas e dias, porque são elas que variam, né? A ração ela não está variando aqui nessa questão, o que está variando são as vacas. E ele pergunta em quantos dias, né? Então o que está variando é o número de vacas e o tempo, né? Não está variando a ração. A ração ela está aqui, ela está imutável nessa questão, né? Poderia ter uma questão que estivesse variando ração, número de vacas e o número de tempo, né? Aí se chama regra de 3 compostos. A gente não está estudando agora. E então essa regra de 3 simples está envolvendo apenas
número de vacas e número de dias, né? Então, se a gente fosse montar nossa tabelinha, seria vacas, número de vacas e tempo, né? O tempo está sendo dado em dias, né? São quantas vacas na primeira situação? 30 vacas. A quantidade de ração, que ela não muda nessa questão, ela dá para 20 dias, né? Em 20 dias, o estoque de ração que tem é possível alimentar 30 vacas. E aumentou, digamos que aumentou o rebanho, o gado, como é que diz? 40 vacas agora, o mesmo estoque de ração, né, que não mudou, vai dar para quantos dias, né? O fazendeiro precisa fazer esse cálculo lá. Acho que ele não tá aí, não. Tá, então ele precisa fazer esse cálculo e ele vai fazer o seguinte. Como você faria isso? Nós vamos fazer usando grandezas proporcionais, regra de 3, tá? Primeira coisa, elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Olha aqui, é o mesmo estoque de ração. Então, quanto mais vacas eu tiver, menos tempo vai durar aquele estoque, porque tem mais bocas para comer, né? Então, enquanto essa daqui decresce, né? Enquanto essa daqui decresce ou cresce, essa daqui vai decrescer. Eu fiz com as setas porque às vezes confunde o aluno. Então, fazer assim. Quanto mais vacas, não vou fugir para cá. Quanto mais vacas, né? Menor o tempo que vai durar esse estoque de ração, certo? Deu para entender? Quanto mais vacas eu tiver, aquele estoque de ração vai durar menos tempo, né? Porque elas não vão fazer regime, elas não vão cortar a alimentação, elas vão comer a mesma quantidade sempre. E então, mais vacas, menos tempo, certo? Considerando que é o mesmo estoque. Agora, então, a gente vai chamar isso daqui de X e vamos ver a diferença na prática do que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? O JIP, ele é o seguinte, você vai inverter uma das frações das razões aqui, né? Você não vai montar direto como montou aqui da grandezas diretamente proporcionais, você vai montar uma razão dessa, mas invertida. Por exemplo, a gente vai inverter essa daqui, ficaria 30 sobre 40, vai ficar 40 sobre 30, certo? E eu inverto, olha, presta atenção, gente, eu vou inverter apenas uma das razões. Eu posso inverter qual eu quiser, mas eu tenho que inverter apenas uma. Se eu inverter essa e inverter essa também, aí não vai adiantar, vai dar no mesmo, tá? Ah, professor, se você quisesse colocar 30 sobre 40 e x sobre 20, vai dar certo? Vai dar certo, tá? Porque, olha, percebe, eu vou multiplicar 40 vezes x, aqui eu vou multiplicar 40 vezes x, né? 30 vezes 20, aqui também 30 vezes 20. Então, você tem que inverter apenas uma e o resultado vai ser correto. Mas se você inverter as duas, aí vai dar diferente. Então, vamos lá. Agora que eu inverti e são grandezas inversamente proporcionais, etc., só posso resolver essa equação, né? Multiplicar cruzado, 40 vezes x dá 40x, colocar 30 vezes 20 aqui, né? Bem detalhado na apostila. 40x igual a 600, né? 3 vezes 2 dá 6, 0 fica aqui no ladinho. Agora, quem está multiplicando mais uma vez, vou passar dividindo, Léo. E aí, então eu tenho 60 para 4, que dá 15. Né? Então, x. O estoque de ração, nesse caso, ia durar apenas 15 dias, tá? Então você viu na prática que quanto mais vacas, menos dias vai durar o estoque de ração. Certo? Espero que tenha dado para entender essa questão aí. Terceira questão do rabudo, né? Motor rabudo, rabeta, como é que vocês falam? Corredeira. A questão diz o seguinte:
uma rabeta vai do porto A até o porto B, né? Assim que eu coloquei lá. Né? Ela vai desse porto até esse porto aqui, né? Digamos de uma vila até outra. Ela vai com uma velocidade de 90 km por hora. Né? A 90 km por hora, essa rabeta aqui. Ela chega lá em 1 hora e 20 minutos, certo? Aí, beleza. Aí ele falou o seguinte na questão. No retorno, né, que ela veio daqui pra cá, a 90 km por hora, chegou em 1 hora e 20. Aí digamos que no retorno o barco esteja cheio, a rabeta esteja cheia de farinhas, açaí. Então o dono da rabeta decidiu reduzir a velocidade para 50 km por hora. Certo? Aí a gente não vai desconsiderar, a gente vai desconsiderar a questão de maré, etc. Digamos que o rio esteja, né, parado na ida e na volta. Tá? Então estamos nas mesmas condições, porém com a velocidade reduzida. Então em quanto tempo ela vai chegar do porto B ao porto A, né, que é a mesma distância? Né? Tem esse pessoal arrogante aqui. Ei fulano, vem aqui comigo. Aí ele fala, na mesma distância daí pra cá, a mesma distância daqui pra aí. Aí tem que ir lá, né? Então é a mesma situação aqui, né? A distância não vai mudar. O que vai mudar é só a velocidade e, consequentemente, o tempo, né? Então são grandezas proporcionais, né? São grandezas proporcionais, beleza. Mas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos ver na prática, né? Quanto maior a minha velocidade de qualquer coisa, de rabeta, de barco, de moto, quanto mais rápido eu for, né, menos tempo eu vou gastar de um lugar para o outro. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto, né, considerando que é a mesma distância, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais, o Jeep, beleza? Beleza, professor, estou entendendo tudo. E aqui quem é que vai ser o nosso X? Vai ser o tempo em horas ou em minutos, dependendo de como a questão estiver pedindo a resposta, né? Então bora aqui. Bora lá. Vou ter que inverter uma das duas razões. Eu vou inverter a primeira de novo. Aqui não tem X. Só questão de capricho mesmo, mas você pode fazer o que você quiser. E agora, você já viu uma questão, uma equação, a pessoa colocar 1 hora e 20? Não, né? Pode até ter visto, mas não se recomenda. Então, eu faço o que, professor? Eu faço em horas ou em minutos? Aí isso você decide. Eu prefiro sempre fazer em minutos, né? Porque se você fosse fazer em horas isso daqui, né, 1 hora e 20 não é a mesma coisa que 1,2 horas, tá? Por que não é? Porque 1 hora tem 60 minutos, então não é decimal, não posso fazer esse cálculo assim. Eu tenho que olhar o seguinte, 20 minutos é 1/3 de 1 hora, né? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então seria 1 hora mais 1/3. Ou seja, 1 hora mais 0,33333. Arredondando seria 1,33. Né? Eu não gosto de trabalhar com números assim. Então eu vou trabalhar somente com minutos. Porque 1 hora e 20 é 60 minutos mais, olha, 60 minutos mais 20 minutos, né? E dá 80 minutos. Fica mais fácil assim, né? Do que eu trabalhar com 1,33333 ou com 1 mais 1/3. Às vezes você vai precisar se desdobrar e fazer um bocado de cálculo doido, né? Mas nesse caso, quando dá para converter para tudo para minutos, tende a ficar mais confortável de se calcular. Beleza? Então, 80 minutos, certo? Certo. Se fosse 1 hora e meia, seria 90 minutos. Se fosse 1 hora e 40, seria 100 minutos. Se fosse 1 hora e 50, seria 110 minutos. Se fosse 2 horas e meia, eu não vou falar porque está na atividade.
E então, multiplicar cruzado. 50x 90 vezes 80, tá? Daqui vocês já estão fera já. Tô sentindo isso. Aqui eu pego 50x. 9 vezes 8 é 72. 00. Beleza? Beleza. Agora x de novo fica sozinho. Forever alone. 7200 fica aqui e o 50 passa a dividir, certo? Sou viciado em cortar zero, né? Quanto menor o número, melhor pra mim. E 720 dividido para 5. Certo? Certo. Eu não sei calcular, professor. Como é que faz? Vai aprender a dividir, gente. 720 dividido para 5. 7 dividido para 5 dá 1. Por quê? Porque 1 vezes 5 dá 5. Para chegar em 7 volta 2. Baixa 2, 2, 0. 22 dividido para 5 dá 4. Porque 4 vezes 5 dá 20. Para chegar em 22, 20. E 20 para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Sobra nada. Que beleza, né? Se tivesse dado quebrado, vírgula, alguma coisa, a gente ia trabalhar com segundos, porque é possível. Mas não deu. Então, que bom por isso. Deu certinho, 144 minutos. E se a questão tiver pedido em horas e alguma coisa, você vai ter que, né, fazer as coisinhas aí. Na apostila eu coloquei 144, a mesma coisa que 120 mais 24, né? Ou seja, 2 horas e 24 minutos. Foi ou não foi? Coloquei. Mas tem um método um pouco prático para fazer isso, que é pegar 144 e dividir por 60, né? 144 dividido por 60 dá 2, porque 2 vezes 60 dá 120, né? Vou colocar aqui, tem gente que faz cálculo assim, né? 120, aí quanto é o resto? 24, né? Como não dá 24 para 60 e eu não quero trabalhar com vírgulas, eu deixo aqui, eu considero que isso daqui é minuto, né? Então são 2 horas e 24 minutos, né? Ainda coloquei lá na apostila que se eu fosse trabalhar com tudo exatamente com horas, porque tem gente que trabalha 1 hora e meia, 1,5 horas, né? Mas é 1 hora e 30 minutos. E aí eu faria isso, né? Colocaria o zero, colocaria a vírgula e ia dar 4, certo? 2,4 horas. Essa resposta não estaria errada aqui, ó. Você pode se deparar com alguma questão na sua vida no concurso e vai estar assim, 1,2 horas, 1,3 horas, tá? Acontece. Mas aqui a gente queria 2 horas e 24 minutinhos, certo? Essa é a resposta que me agrada, que está na maioria das provas, das questões vestibulares, de concurso, é nesse formato, tá? Então resposta 144 minutos, ou 2 horas e 24 minutos, ou 2,4 de horas, beleza?